Olá! Hoje a gente vai explorar juntos a primeira epístola a Timóteo, capítulo 1. Vamos lá. Bom, para começar, temos o apóstolo Paulo escrevendo, né? E ele chama Timóteo de verdadeiro filho na fé. Isso, e a instrução inicial é bem direta. Sim, ficar em Éfeso e tem uma tarefa específica: confrontar certas pessoas. Exato, pessoas que ensinam o que Paulo chama de falsas doutrinas. E ele adverte contra uma coisa específica: mitos e genealogias intermináveis. Ele diz que isso só gera controvérsia, sabe? Tira o foco do que Deus quer, que é baseado na fé. Faz sentido. Ficar discutindo coisas que não levam a lugar nenhum. Exatamente. E aí Paulo traz o contraste, o ponto central. O objetivo do mandamento de Deus não são essas brigas. E qual é o objetivo, então? É o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Olha que forte isso. Se desviaram disso. Sim, ele fala que se voltaram para um palavreado inútil. É quase como se quisessem parecer sábios, mestres da lei. Mas, nas palavras de Paulo, não compreendem nem o que dizem, nem o que tão confiantemente afirmam. Duro, né? Bem direto. Mostra uma falta de profundidade ali. E essa crítica nos leva direto para a discussão sobre a lei em si. Paulo não descarta a lei. Não, ele diz que a lei é boa. Sim, se alguém dela usa legitimamente. Mas aí vem o ponto-chave. Para quem ela serve? Não é para os justos, segundo ele. Exato. A lei existe para mostrar a transgressão. Funciona como um espelho, sabe? Para quem, então? Ele lista, né? Lista assim: ínicos e rebeldes, ímpios e pecadores, irreverentes e profanos. E continua com coisas bem pesadas, parricidas, matricidas, homicidas. Impuros, sodomitas, sequestradores, mentirosos, perjuros. Basicamente tudo que vai contra a sã doutrina. É uma lista bem específica. Deixa claro que a lei trata de falhas morais concretas. Sem dúvida, não são só ideias abstratas. E aí, olha que interessante, Paulo usa a si mesmo como exemplo. Isso é muito forte. É impactante. Ele se descreve sem rodeios: blasfemo, perseguidor e insolente. Uau! Ele admite o próprio passado? Sim, mas logo em seguida diz que recebeu misericórdia. E explica o porquê. Agiu na ignorância, na incredulidade. Essa honestidade dele prepara o terreno para o que vem depois, né? Com certeza, porque aí ele solta aquela frase marcante: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Dos quais eu sou o principal. Que declaração! É mais que humildade, é uma estratégia teológica. Ele se coloca como o maior exemplo de pecador alcançado pela graça. Para mostrar o quê? O tamanho da misericórdia de Cristo. Exatamente. Para ilustrar a longanimidade ilimitada de Cristo. A transformação dele vira um paradigma, um modelo para quem viesse a crer depois. A própria vida dele confirma a mensagem. Poderoso. Muito. Mostra que ninguém está fora do alcance dessa graça transformadora. Aí depois dessa reflexão profunda tem um momento de louvor, né? Uma doxologia. Sim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único. E então ele volta a falar com Timóteo a instrução final nesse trecho. Que é um chamado bem pessoal. Combate o bom combate. E como se combate? Mantendo duas coisas. A fé e a boa consciência. Essencial essa dupla. E ele até dá exemplos negativos, né? Himeneu e Alexandre. Sim, que rejeitaram a boa consciência e, por causa disso, naufragaram na fé. A ligação é direta. Consciência e fé andam juntas. Então, resumindo o que a gente viu aqui, fica claro um apelo forte à autenticidade da fé, né? Sem dúvida. Uma fé que nasce de dentro. Coração puro, boa consciência, sinceridade. Bem diferente dos ensinos que só geram briga. E também uma visão clara sobre o papel da lei. Não para justificar, mas para diagnosticar. Exato. E claro, o testemunho impressionante da graça que transforma, exemplificado na história do próprio Paulo. Isso tudo nos leva a pensar, se Paulo bate tanto na tecla da sinceridade, coração puro, boa consciência, fé sem fingimento, como é que a gente hoje pode fazer essa distinção? Discernir entre o que realmente edifica a fé e o que é só aquele palavreado inútil? Boa pergunta. Aquilo que é só controvérsia vazia, né? Exato.
Fica aí a reflexão sobre nossos próprios critérios de discernimento no meio de tantas vozes e mensagens que a gente ouve por aí. É um desafio constante, sem dúvida. Manter o foco no que realmente importa.